Então, olha, até 80% dos pacientes com hipertireoidismo têm, na verdade, doença de Graves como causa. 80% é muita coisa, né? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu ajeitar um pouco aqui. Nós estamos iniciando mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Esse é um programa feito para o médico que atua, seja como um clínico geral, como um médico de família, ou como um médico de outra especialidade, que atende pacientes com doenças endócrinas, se interessa pela especialidade, quer atender melhor os seus pacientes, quer se sentir mais seguro e mais preparado. Então, se esse é o seu caso, olha, seja muito bem-vindo, porque você está no lugar certo. Bom, esse programa aqui ele existe para você ver que é possível sim aprender a diagnosticar e tratar as doenças endócrinas comuns do seu dia a dia de um jeito simples e que isso pode mudar completamente a sua atuação profissional. Bom, meu nome é Mona Lisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar endocrinologista, mesmo sem fazer residência. E o tema de hoje aqui no Descomplicando é: entenda de vez como dar o diagnóstico de hipertireoidismo. Bom, então eu já quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não está inscrito, para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, independentemente de qual rede social que você está acompanhando a gente está ao vivo hoje pelo YouTube, estamos ao vivo pelo Instagram. E aí é o seguinte, compartilha esse vídeo, deixa o seu like. Isso por quê, gente? Porque é o seguinte, toda vez que você compartilha o vídeo, toda vez que você indica que gostou, isso faz com que a mídia social ela perceba que esse é um assunto de fato relevante, isso que eu vou discutir aqui hoje, e os vídeos que a gente faz, os episódios do Descomplicando, enfim. E aí, vendo que isso é relevante, a rede social transmite, distribui para outros colegas médicos e distribui para você também outros vídeos, né? Que para você e para outros colegas que se interessam e que precisam saber daquilo que a gente vai falar aqui, beleza? Então é o seguinte, você, colega médico, que atende em programa de saúde da família, ou você que atende como um médico generalista, você que é especialista em outra área, né? Às vezes nutrólogo, às vezes cardiologista, ginecologista, enfim. Eu acredito que exista uma grande probabilidade de que você atenda pacientes com alteração hormonal tireoidiana. Estou mentindo? Estou certa? Então, o que acontece? E aí, você fica cheio de dúvidas, né? Fala assim, nossa senhora, e agora? Como é que investiga isso? O que é isso? Talvez você pense assim, como será que o endocrinologista faz, né? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje o assunto é a investigação do hipertireoidismo, para você já começar a aplicar na sua prática diária, no dia a dia, para o próximo paciente que você atender, que vier lá com alteração hormonal, né, que vem com um exame com um resultado alterado, para que você possa saber conduzir da melhor forma, beleza? E aí atuar com segurança e transmitir confiança também para o seu paciente, né? Se você estiver seguro, você transmite segurança para ele confia em você, e é isso daí que faz com que a relação seja muito mais positiva, faz com que a sua atuação fique muito mais assertiva, beleza? Então, vamos lá. Bom, nosso assunto é hipertireoidismo. Então,
hipertireoidismo. O que é o hipertireoidismo, né? Só para a gente contextualizar aqui a nossa discussão. Então, o hipertireoidismo é a síndrome resultante do excesso de hormônios tireoidianos na circulação. Então, se a gente tem quantidades acima, além do normal, de hormônios tireoidianos circulando, isso vai trazer uma série de consequências, né, uma série de manifestações clínicas que, em conjunto, vão ser denominadas de hipertireoidismo. Beleza. Então, quando a gente tem uma suspeita de hipertireoidismo, a gente parte para dosagens hormonais tireoidianas. E aí, quando a gente tem um TSH baixo com um T4 livre alto, né, a gente tem o diagnóstico dessa síndrome de hipertireoidismo. Mas algumas vezes, essa alteração hormonal pode chegar para você de forma fortuita, né? Às vezes, você nem tinha suspeitado de hipertireoidismo, mas por alguma razão o paciente faz exames que vêm desse jeito, né? Com o TSH suprimido e o T4 livre aumentado. Daí você pode sim e deve chamar isso de hipertireoidismo, que nesse momento você tem um diagnóstico sindrômico, né? Você está diante da síndrome do excesso de hormônios tireoidianos na circulação. Gente, no final de semana passado, agora, nesse final de semana, eu postei uma pergunta lá nos meus stories do Instagram, que era assim: um paciente com sintomas de hipertireoidismo traz exames. Um TSH de 0,01 com um T4 livre de 4,1. Então, olha, o TSH abaixo do limite inferior, aliás, bem abaixo, né? Um TSH praticamente zerado, com um T4 livre elevado. Em geral, o limite superior da referência para o T4 livre costuma ser de 1,8, 1,7, né? Por aí. E aí o resultado do paciente veio 4,1. Então, é um T4 livre bastante aumentado, com um TSH que normalmente o limite inferior da referência costuma ser 0,5 ou 0,4. E ele veio 0,01. Então, com isso, a gente tem um diagnóstico sindrômico. Aí você fala, opa, beleza, então eu já sei que meu paciente ou minha paciente tem hipertireoidismo, então eu já posso tratar, né? Vou partir para o tratamento. Calma. O que acontece? O que acontece é que a síndrome do hipertireoidismo, ela tem várias causas possíveis. A gente tem várias possibilidades de causa para o hipertireoidismo. Então, e o que acontece? Dependendo da causa do hipertireoidismo, o tratamento muda, varia. Então, isso significa que antes da gente pensar em tratar, a gente precisa identificar a causa do hipertireoidismo do paciente. Nada mais, nada menos do que pela razão, pelo motivo de que, de acordo com a causa, o tratamento muda. Então, dito isso, quando você tem um paciente que você dá o diagnóstico de hipertireoidismo, né, o diagnóstico da síndrome, o próximo passo é você identificar o que está provocando hipertireoidismo na pessoa, qual é a doença, né, que está de base ali para justificar a presença das manifestações clínicas. Beleza, e quais são as causas possíveis? Gente, a gente tem a doença de Graves, que é a doença autoimune, né, que provoca hipertireoidismo por conta da produção de autoanticorpos, né? Então, é um desequilíbrio do sistema imunológico com produção, com a presença de um processo inflamatório, com produção de autoanticorpos que são capazes de se ligar no receptor de TSH que está lá na tireoide. E se você se lembra, o TSH é o hormônio que estimula a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, o T4 e o T3. E aí, quando a gente tem a produção desses autoanticorpos, né,
são grandes quantidades desse anticorpo na circulação, e esse anticorpo vai ligar lá no receptor do TSH e vai estimular a tireoide a produzir hormônio, e ele também vai promover um trofismo, né? Porque o TSH é um hormônio que estimula tanto a produção hormonal quanto o crescimento, a hipertrofia das células foliculares da tireoide. Então, quando a gente tem uma molécula capaz de ligar lá no receptor de TSH e induzir o mesmo efeito que o TSH, só que essa molécula está presente em grandes quantidades. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a tireoide produza hormônio em excesso, né? E, além disso, isso vai fazer com que a tireoide cresça globalmente, né? A gente vai ter um aumento difuso do volume da tireoide. E daí, então, esse autoanticorpo, né? Esse anticorpo capaz de ligar no receptor do TSH, ele é conhecido como TRAB, né? A sigla é em inglês, né? É um anticorpo contra o receptor do TSH. T é de TSH, R de receptor e AB de anticorpo. Bom, beleza. Essa é a causa mais comum de hipertireoidismo. Só que a gente tem outras causas possíveis. Eu estou vendo que está chegando pergunta aqui, já eu vou buscando encaixar as respostas, tá bom? Eu até dei uma pausinha porque eu estava lendo aqui a pergunta. Bom, aí o que acontece? Além da doença de Graves, que é a causa mais comum de hipertireoidismo, a gente tem outras causas possíveis. Então, além da doença de Graves, a gente também tem o chamado bócio multinodular tóxico, que é quando a gente tem um paciente que tem vários nódulos na tireoide, e aí, em um determinado momento, alguns desses nódulos se tornam autônomos e passam a produzir hormônio tireoidiano de maneira independente da regulação pelo TSH. Isso faz com que o paciente apresente um quadro de hipertireoidismo também. Só que nesses casos não tem nada de autoimunidade, de anticorpo ligando no receptor, não é nada disso. É porque existem nódulos na tireoide que se tornam autônomos. E o que é essa autonomia? Essa autonomia é assim. Normalmente, nos nódulos da tireoide, os nódulos, eles funcionam como as células da tireoide normal, como as células foliculares normais. Eles produzem hormônio de acordo com o estímulo pelo TSH. Porém, alguns nódulos, em determinado momento, eles podem adquirir autonomia. Eles podem começar a produzir hormônio tireoidiano por conta própria, independentemente da regulação pelo TSH. Aí o nódulo começa a produzir hormônio por conta própria, começa a sobrar hormônio tireoidiano na circulação, né? Porque a tireoide normal também produz, e o nódulo começa a produzir sem regulação. Daí, com isso, a gente tem aumento da quantidade de hormônio tireoidiano circulante. Isso vai fazer com que a hipófise diminua a produção de TSH. Quando a hipófise produz menos TSH, é menos estímulo para a tireoide normal, né? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter as células da tireoide normal sem produzir hormônio mais, elas ficam apagadas, elas ficam silenciadas, porque não tem estímulo pelo TSH, porém, as células dos nódulos autônomos continuam produzindo hormônio e em excesso. Então, a gente vai ter a síndrome do hipertireoidismo com o TSH suprimido, o T4 livre aumentado, mas a causa é a presença de nódulos tireoidianos autônomos ou hiperfuncionantes, como a gente denomina. Beleza? Essa é uma segunda causa de hipertireoidismo. Uma terceira causa, eu estou seguindo na ordem de prevalência, tá bom? É do mais comum para o menos comum. Uma terceira possibilidade é a possibilidade de um nódulo único, né, na tireoide ganhar autonomia. Nesse caso, né, essa condição de um único nódulo, né, é o bócio uninodular tóxico, né, também conhecido assim,
Também tem tem um epônimo aí de doença de Plummer, né? Essa doença também é conhecida como doença de Plummer. Nesse caso, é o mesmo princípio que eu falei para o bócio multinodular, só que nesse caso aqui é um único nódulo. E aí, o que tem em volta é tecido tireoidiano normal. Então, o tecido tireoidiano normal, ele fica adormecido, porque o TSH suprime, né? E aí, a gente vai ter só um nódulo dominando ali, né? E sendo o produtor de hormônio e o responsável pelo quadro de hipertireoidismo. Bom, uma quarta possibilidade de causa para o hipertireoidismo são as chamadas tireoidites, né? As tireoidites, a gente tem vários tipos de tireoidites, né? Alguns tipos. Porém, o princípio básico geral é o mesmo. O que acontece numa tireoidite? Numa tireoidite, a gente vai ter uma inflamação na tireoide, que pode ser autoimune ou pode ter relação com alguma infecção, alguma coisa, enfim. Mas o resultado qual que é? Pela inflamação na tireoide, a gente vai ter uma destruição dos folículos tireoidianos. Essa destruição dos folículos vai fazer com que esses folículos se rompam. E se você se lembra lá da histologia da tireoide, né, dos aspectos básicos, se você se lembrar, os folículos, eles são uma camada de células, né, de células especializadas em produzir hormônio tireoidiano, que são as células foliculares. E essa camada de células, que é de origem epitelial, inclusive, essa camada de células, ela circunda um conteúdo amorfo, que a gente chama, é um líquidozinho, né, que a gente chama de coloide. E ali no coloide fica estocado hormônio tireoidiano. Então, numa tireoidite, né, quando acontece essa inflamação, com o rompimento dos folículos, a gente tem liberação na circulação periférica de hormônio tireoidiano pré-formado, porque a tireoide, ela é uma glândula que funciona assim, ela fabrica o hormônio, ela estoca e ela vai liberando gradativamente. Se tiver uma grande inflamação na tireoide, a gente tem rompimento dos folículos e com isso a gente vai ter liberação de hormônios tireoidianos pré-formados na circulação. Isso vai dar um quadro de hipertireoidismo, porque se começa a ter hormônio tireoidiano sobrando, a hipófise vai responder inibindo a produção de TSH, e com isso a gente vai ter, então, o TSH suprimido com o T4 livre aumentado. De novo, síndrome do hipertireoidismo. Porém, uma causa completamente diferente das anteriores, certo? Beleza. Além disso, uma outra possibilidade, né, que ainda é bastante vista aqui no nosso dia a dia e que a gente precisa lembrar, é a possibilidade de um indivíduo, uma pessoa, estar tomando hormônio tireoidiano, por exemplo, em uma fórmula para emagrecer, que apesar da gente, né, notoriamente divulgar que isso não é interessante, né, que o uso de hormônios tireoidianos não é recomendado com o objetivo de perda de peso, apesar disso, a gente sabe que ainda existe muita prescrição, né, de fórmulas para emagrecer e um dos componentes da fórmula pode ser um hormônio tireoidiano. E aí, nesse caso, olha só, a fonte de hormônio tireoidiano é exógena, né? O indivíduo está tomando esse hormônio. O fato é que está ingeriu, vai ser absorvido, absorveu, cai na circulação, aumenta os níveis circulantes de T4, com isso a hipófise fala, epa, tem muito hormônio, então deixa eu diminuir a produção do TSH. Com isso a gente vai ter TSH suprimido, T4 livre aumentado, síndrome do hipertireoidismo. Então, existem outras causas, mas que são mais raras, mas as principais causas para o hipertireoidismo são essas que eu acabei de descrever.
E aí, olha só, dependendo de qual for a causa, o tratamento vai ser diferente. Por exemplo, na doença de Graves, como a gente tem a tireoide trabalhando muito, produzindo muito hormônio, a gente precisa de um tratamento para coibir, né, para bloquear essa produção hormonal tireoidiana. Então, a gente pode fazer isso com as tionamidas, né, que são drogas que vão inibir a produção de hormônio tireoidiano. A gente pode fazer isso com iodo radioativo, que é um tratamento que vai levar a uma destruição actínica, né? Você vai usar um radioisótopo, né? Um iodo radiomarcado, e ele vai emitir radiação e vai acabar promovendo uma destruição actínica ali dos folículos da tireoide para coibir essa produção excessiva de hormônios. Ou a gente pode pensar em uma tireoidectomia também para remover essa fonte, né, de produção hormonal excessiva. Por outro lado, se a causa do hipertireoidismo for, por exemplo, uma tireoidite, nenhum desses tratamentos vai ser interessante. Por quê? Porque na tireoidite a gente não tem produção aumentada de hormônio. O que a gente tem é liberação de hormônio pré-formado na tireoide. E na tireoidite, o hipertireoidismo ele é transitório. Por quê? Porque uma hora vai esgotar essa fonte. E quando esgota essa fonte, o hipertireoidismo cede. Inclusive, geralmente na tireoidite, o hipertireoidismo vai ser seguido, ele é transitório, e ele vai ser seguido de um período de hipotireoidismo, né? Porque a tireoide ainda está toda inflamada, ela ainda não recuperou a capacidade de produzir hormônio, e o que tinha pré-estocado já esgotou. Então, em geral, vai ter um período aí de algumas semanas de hipotireoidismo até que essa tireoide restabeleça a capacidade de produção hormonal e retorne ao eutireoidismo. Ou, dependendo, né, do tipo de tireoidite, enfim, pode ser que o paciente evolua para hipotireoidismo definitivo. Então, nenhum desses tratamentos que eu falei para a doença de Graves vai servir para tireoidite. Por outro lado, se a doença do paciente for uma doença nodular tóxica, né, se for um nódulo hiperfuncionante, um ou mais de um nódulos, né, hiperfuncionantes, nesses casos, o tratamento cirúrgico é bastante interessante, mas não é a tireoidectomia total, né? A gente vai pensar na lobectomia, no caso de um nódulo único, por exemplo, né? E daí, a cirurgia é um tratamento interessante. O radioiodo, para ele funcionar, vai precisar de doses maiores de iodo do que quando o paciente tem doença de Graves. Ele não é tão efetivo para doença nodular como ele é para doença de Graves. E as tionamidas, no caso da doença nodular tóxica, as tionamidas também têm uma efetividade muito menor. Isso tem a ver com o próprio mecanismo de ação, né, das tionamidas, que vão ter uma efetividade menor na doença nodular do que na doença de Graves. Então, dependendo da causa. E, por fim, né, se é um paciente que está usando uma fórmula para emagrecer que contém hormônio tireoidiano, não faria o menor sentido a gente pensar em nenhuma dessas modalidades de tratamento, né? O tratamento seria a suspensão, né, do uso da fórmula contendo hormônio. Então, dependendo da causa, nosso tratamento muda completamente. Beleza, e aí, dito isso, agora eu vou te falar quais que são as ferramentas para você fazer esse diagnóstico diferencial. Porque o paciente chegou para você e esse paciente, você deu um diagnóstico aí de hipertireoidismo. Você viu o TSH suprimido e o T4 livre aumentado. Então, como você já entendeu aqui, você já sabe que deu o diagnóstico sindrômico, o próximo passo é definir a etiologia, porque dependendo da causa, o tratamento varia. Beleza, e como é que eu faço para definir a etiologia? Quais são as ferramentas, né, para eu investigar essa causa do hipertireoidismo? Beleza, então é o seguinte.
Bom, daí o que acontece? Então, quais que são as ferramentas, né, que a gente vai ter? Tava não, mas eu acho que agora melhorou, agora ficou mais nítido aqui, talvez, não? Bom, vamos lá. Olha, dentre as causas de hipertireoidismo, então eu já sei que meu paciente tem hipertireoidismo, eu quero saber, será que isso é doença de Graves? Será que isso é bócio multinodular tóxico? Será que isso é uninodular tóxico? Será que isso é uma tireoidite? Será que isso é um uso exógeno? Bom, uso exógeno, eu posso buscar descartá-lo na anamnese, né? Perguntar e fazer uma pergunta ativa sobre o uso, né, de medicamentos e perguntar diretamente, escuta, mas você não está usando nada para emagrecer, nenhuma formulazinha, nenhuma coisinha assim, né? Isso vai ser importante. Bom, mas aí como é que eu faço para distinguir as outras causas? Olha, em medicina, a gente sempre raciocina do mais comum para o menos comum, lembra disso? Não é à toa que eu estou falando aqui as causas de hipertireoidismo em ordem. Então, olha, até 80% dos pacientes com hipertireoidismo têm, na verdade, doença de Graves como causa. 80% é muita coisa, né? Isso é tipo assim, a maioria. Bom, e aí, quais que são as ativas para eu investigar se é doença de Graves ou se é alguma das outras causas? Bom, a gente tem a possibilidade de dosar o TRAB, que é o anticorpo produzido, né, durante o contexto de autoimunidade da doença de Graves. A dosagem de TRAB, gente, é um exame muito interessante. Por quê? Porque, veja bem, primeiro que o TRAB tem sensibilidade e especificidade altas. É da ordem de 97% e 98%, respectivamente. Então, é um exame muito bom. Segundo, que é um exame simples, fácil de ser realizado, é só uma dosagem sérica, né? Não precisa de jejum, não precisa de nada. E aí, o que acontece com o TRAB? O TRAB, ele é um exame bastante cômodo, conveniente, fácil de ser feito, desde que esteja disponível, né? Porque eu também não posso deixar de falar, gente, que infelizmente, olha, eu não sei aonde que você mora, eu moro em Brasília. Aqui, o SUS não oferece, não tem nenhum hospital do SUS, né, que tenha laboratório que faça o TRAB. Então, se a gente for dosar o TRAB aqui, no paciente atendido no Sistema Único de Saúde, esse exame tem que ser feito em laboratório privado. Então, assim, seria ótimo se estivesse disponível, mas nem sempre está disponível, né? Bom, considerando que o exame esteja disponível, que seu paciente tem condições, né, de realizar, fazer a dosagem do TRAB pode ser muito interessante. Por quê? Porque você dosou o TRAB, ele veio positivo, acabou. É doença de Graves e ponto final. Você já tem diagnóstico sindrômico, que é o hipertireoidismo, e você já tem diagnóstico etiológico. A etiologia é a doença de Graves. Aí você pode pensar assim, Mona Lisa, mas e se o TRAB vier negativo? Se o TRAB vier negativo, aí você tem bócio multinodular tóxico, tireoidite, bócio nodular tóxico, né? Enfim, outras causas mais raras, tudo isso aí como possibilidade. Excluir a doença de Graves se o TRAB vier negativo, mas aí você não sabe qual das outras causas que é a responsável pelo hipertireoidismo do paciente. Bom, outro exame que você pode utilizar é a cintilografia de tireoide. Por que a cintilografia é boa? A cintilografia é muito boa porque para cada hipótese, né, para cada causa do hipertireoidismo, a cintilografia vai mostrar um resultado diferente. Olha só que legal. A cintilografia ela é capaz de distinguir entre doença de Graves, bócio multinodular tóxico, doença de Plummer, tireoidites. Cada um vai ter um aspecto diferente na imagem cintilográfica.
e também em números, né, em percentual de captação de iodo, que é a cintilografia. Durante a cintilografia se mede também a captação de iodo radioativo. Então, a cintilografia é um exame bem completo. Se a gente compara a cintilografia com o TRAB fala se é Graves ou não é Graves, ponto final. Já a cintilografia não. A cintilografia, ela te dá o diagnóstico diferencial entre essas etiologias. Olha só. Porém, por outro lado, a cintilografia vai ter os seus pontos, né, negativos, que vão ser, olha, a cintilografia é realizada utilizando-se radioisótopo. A cintilografia, como utiliza radioisótopo, tem que existir um centro de medicina nuclear que albergue, né, radioisótopos, que tenha tecnologia, enfim, para fazer o exame. Então, essas coisas trazem algumas restrições. Aí você pode pensar, não, mas no lugar onde eu moro tem a medicina nuclear aqui, fácil, disponível para os meus pacientes, tudo mais. Beleza. Mas pode ser que isso não seja uma realidade para você, dependendo de onde você estiver. Além disso, tem a questão da exposição à radiação, que pode não ser conveniente, quer dizer, não é um exame tão inócuo, né, quanto uma simples dosagem sérica, que é como o caso do TRAB. Bom, beleza. Outro exame que pode ajudar, por enquanto eu estou listando aqui os exames para depois a gente refletir sobre eles, tá? Uma outra possibilidade é você realizar um ultrassom de tireoide. Bom, vamos lá, vamos falar sobre ultrassom. Ultrassom é um exame que ele é, por definição, um exame que dá morfologia, né? Ele é um exame que dá a característica anatômica. Então, ultrassom é muito bom para você investigar nódulos na tireoide, inclusive é o exame de escolha, né? Para você avaliar a presença de nódulos na tireoide, porque o ultrassom é um exame que basicamente mostra a anatomia da glândula. Muito bem. Porém, tem um detalhe. O ultrassom ele pode trazer uma informação que pode ser bastante interessante, que é a informação sobre a vascularização da tireoide como um todo. Isso por quê? Porque na doença de Graves, que é aquela doença que eu te expliquei, em que a tireoide toda cresce, né? E fica hiperfuncionante e tudo mais, na doença de Graves, a vascularização da tireoide é aumentada. Eu não estou falando de nódulo, tá bom, gente? Não vamos confundir as coisas. Não é avaliação de vascularização de nódulo, não. Eu estou falando de avaliar a vascularização da glândula tireoide como um todo, tá? Que eu estou tentando aqui fazer um desenhinho de uma borboletinha que é a tireoide. Então, por outro lado, nas tireoidites, como existe um processo inflamatório que destrói a tireoide, a vascularização da glândula está diminuída. Então, no ultrassom, além, né, do ultrassom poder delimitar nódulos, então, assim, se você examina o paciente, você fala, nossa, mas eu estou em dúvida se aqui não teria um nódulo. Então, essa é a grande utilidade do ultrassom, é avaliar nódulos tireoidianos, ou definir as características. Se você palpa um nódulo, fala, nossa, agora eu quero saber mais sobre esse nódulo, mais detalhes que a minha palpação não é capaz de perceber. Ou então, quando você, na palpação, você fica em dúvida sobre a presença ou não de nódulos, ultrassom é o exame de escolha. Porém, aqui na investigação do hipertireoidismo, então, além disso, né, o ultrassom ele pode trazer uma informação útil, que é a respeito da vascularização como um todo da glândula tireoide. Então, isso pode nos ajudar nesse diagnóstico etiológico do hipertireoidismo. Bom, a dosagem de outros autoanticorpos, por exemplo, dosagem de anti-TPO, pode ser interessante? Pode, porque eu falei que existem vários tipos de tireoidites, né? E aí a gente tem tireoidite autoimune.
A gente tem tireoidite pós-parto, que também é autoimune. E daí a presença de anti-TPO aumentado fala a favor, por exemplo, é uma mulher no pós-parto, né? Que chega lá com um quadro de hipertireoidismo. Daí, uma mulher no pós-parto, a gente tem que lembrar, nossa, esse hipertireoidismo pode ser de uma tireoidite pós-parto. Então, se eu dosar o anti-TPO, essa informação vai me ser bastante útil. Então, assim, basicamente seriam essas as ferramentas de diagnóstico que a gente tem. No dia a dia mesmo, arroz com feijão, em geral, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma mulher, né, que hipertireoidismo é mais comum em mulheres, você vai ter uma mulher com o TSH suprimido, T4 livre aumentado. Para essa mulher, antes de mais nada, de olho fechado, eu penso assim, qual é a causa do hipertireoidismo dela? Eu vou sempre pensar em doença de Graves, porque doença de Graves é responsável por 80% dos pacientes com hipertireoidismo. Então, é mais provável que seja Graves. Pode ser outra coisa? Pode. Mas, em medicina, a gente raciocina assim, né? Então, se eu estou diante de uma paciente em que, na palpação da tireoide, eu não acho que tenha nódulos, e ela tem um hipertireoidismo, se eu pedir a dosagem do TRAB desde que ele esteja disponível, né, as chances são que, muito provavelmente, esse TRAB vai vir positivo. O TRAB vindo positivo, eu já tenho o diagnóstico estabelecido. Isso é hipertireoidismo por doença de Graves, ponto. Pode tratar, pode dar o próximo passo. Você já tem diagnóstico, síndrome já tem diagnóstico etiológico, pode tratar. Beleza? Por outro lado, você fala assim, não, mas eu atendo aqui no hospital público e aqui no hospital a gente não tem, né? O SUS não oferece dosagem do TRAB. Se eu for pedir um TRAB, a coitada da paciente vai ter que pagar do bolso dela. Então, nesse caso, aí você pode pensar, poxa vida, mas no próprio hospital onde eu trabalho, ou aqui próximo, sei lá, existe um serviço de medicina nuclear que oferece, né? Cintilografia, faz pelo SUS, tudo mais. Então, a paciente vai se beneficiar mais de realizar a cintilografia. Mas a cintilografia expõe a radiação? Expõe. É algo assim, meu Deus, impeditivo? Claro que não. Mas é tudo colocado na balança, né? Você fala o que é mais interessante para a sua paciente que não tem condições financeiras, que depende do SUS? É o exame que for oferecido. Então, e a grande vantagem da cintilografia? Ela vai distinguir entre as várias possibilidades de diagnóstico. Se for doença de Graves, ela vai aparecer com um aspecto. Se for bócio multinodular tóxico, vai aparecer com outro aspecto. Se for tireoidite, com outro aspecto. Ou seja, ela vai dar o diagnóstico, ela vai abrir o leque para você. E o resultado vai ser mastigadinho qual que é a causa do hipertireoidismo. Mas lembrando que o mais provável é que venha uma cintilografia compatível com bócio difuso tóxico, né? Que é sinônimo de doença de Graves. Então, você pode solicitar esse exame. O ultrassom. Olha, o ultrassom com o objetivo de verificar a vascularização da tireoide não é algo muito corriqueiro aqui no nosso meio, né? Então, você precisa especificar isso no pedido. Até porque, para verificar a vascularização, é o modo B, né? Então, é preciso colocar o aparelho no modo B para verificar vascularização da glândula como um todo. Esse exame é interessante? É interessante. Eu já te expliquei que ele vai avaliar bem a tireoide em relação à presença de nódulos, né? Que pode ajudar no seu raciocínio, não vai dar etiologia, né? Porque a presença de nódulos não significa que aquele nódulo seja o responsável pelo hipertireoidismo. Mas a informação relevante em termos de investigação da causa do hipertireoidismo é sobre a vascularização da glândula. Também pode ser interessante, principalmente quando o seu diagnóstico diferencial estiver entre doença de Graves e tireoidite, né? Porque é a vascularização diminuída na tireoidite e aumentada na doença de Graves. Bom, e aí você pensa assim, então tá bom.
Então, essas são as possibilidades de ferramentas e qual ferramenta que eu vou escolher em cada situação. Olha, se você entendeu que cada uma das ferramentas tem vantagens e desvantagens, cada uma vai poder se aplicar melhor em uma situação ou pior em outra situação, daí você vê que você pode escolher uma das ferramentas. Você pode escolher uma das ferramentas. Você não precisa de todos esses exames, né? Inclusive, foi isso que eu perguntei lá nos stories, né? Então, era uma paciente com sintomas de hipertireoidismo que traz um TSH de 0,01 TSH suprimido e um T4 livre de 4,1, T4 livre alto. E aí, eu perguntei assim, se os exames estivessem disponíveis no seu meio, você solicitaria TRAB mais cintilografia para ela? Então, a ideia aqui é a seguinte, gente. Você pode escolher um dos dois. Você não precisa dos dois exames num primeiro momento. Então, se a sua paciente tem os dois exames disponíveis, né? Tá tranquilo, você pode fazer. Gente, você pode escolher um. Pediu o TRAB, veio o TRAB positivo, acabou, segue, vida que segue, vai tratar. Ou então, pediu a cintilografia, se você pediu a cintilografia mostra. Se for doença de Graves, ela tem um aspecto lá, vai falar para você, olha, isso aqui é bosta difuso tóxico. Para que você precisa do TRAB? Para que fazer dois exames para ter a mesma resposta? Uma única resposta? Por outro lado, né? Se a cintilografia mostra que é um bócio nodular tóxico, parte para o tratamento. Enfim. Então, o que acontece? Essas ferramentas de diagnóstico, você pode escolher a ferramenta que você vai usar. Você pedir TRAB mais cintilografia é algo que, assim, é um desperdício. Você pede dois exames de uma vez que vão te dar a mesma resposta, porque se 80% dos pacientes que têm hipertireoidismo têm, na verdade, doença de Graves, você pede o TRAB, ele vem positivo, você pede a cintilografia, ela vem BDT, bócio difuso tóxico. Por outro lado, então, assim, de uma maneira geral, você não precisa disso. Você pode escolher um exame, né? E se o paciente tiver nódulo, você pode começar pelo ultrassom, né? Agora, ou suspeita de nódulo. Agora, isso também não quer dizer que um não possa complementar o outro. Porque, por exemplo, se você pede o TRAB vem negativo, daí é interessante fazer a cintilografia. Porque a cintilografia pode definir entre as demais etiologias, dependendo, né? Por exemplo, existe um nódulo, né, que já foi identificado, né, anteriormente, ou então tem dúvida ali na palpação, se haveriam nódulos ou não, você pode fazer um ultrassom, e aí pensar em uma cintilografia, se houver nódulos com um tamanho que justifique você pensar em hipertireoidismo, porque tem isso também, né, gente? Não, a tireoide da paciente tem 7 nódulos, mas é tudo nódulo de milímetros, né? De menos do que 1 centímetro. Esses nódulos pequenininhos, eles não se tornam autônomos. Isso não é compatível com nódulo hiperfuncionante. Os nódulos hiperfuncionantes são nódulos em geral, né, com pelo menos 2 centímetros. Então, assim, existe um racional para você pensar nos exames e, eventualmente, um exame pode complementar o outro, né? Como eu falei, por exemplo, se o TRAB vem negativo, daí você pede uma cintilografia, mas você não precisa dos dois exames para dar um diagnóstico. Então, a ideia, né, da pergunta lá foi justamente a gente fazer esse exercício de que, diante de um paciente, o que você precisa? Você precisa responder a sua pergunta. Ao longo do atendimento, né, da investigação de um paciente com alterações hormonais tireoidianas,
Você vai se fazendo perguntas e lança mão de exames complementares que possam te trazer as respostas. E aí você precisa ser o mais preciso possível, né, para obter as respostas, sem precisar sair atirando, né, para todo lado. Né? Porque esse negócio de atirar para todo lado, gente, dá ruim, uma hora dá ruim. Então a ideia é focar, concentrar naquilo que você precisa responder. Fábio, respondi a sua pergunta sobre... O Fábio perguntou aqui, temos dúvida na hora da etiologia, tipo, veio o TSH suprimido e T4 livre aumentado. E agora? Qual o próximo exame? Então, é isso. Então, assim, depende. E tem uma outra coisa que também vai influenciar na sua decisão, que eu não falei ainda, mas que eu acho que é importante falar. Se você pensa na possibilidade de fazer um tratamento para o hipertireoidismo do seu paciente com iodo radioativo, é importante você saber no seu meio como é que funciona a medicina nuclear. Por quê? Porque a medicina nuclear, em alguns centros, ela calcula a dose de iodo que vai ser administrada para o paciente para tratar o hipertireoidismo dele. Faz dose calculada. E o cálculo de dose é feito com base na captação de iodo pela tireoide. Esse número, né, esse dado sobre a captação, ele vem lá do exame da cintilografia. Então, se você tiver a intenção de tratar o hipertireoidismo com iodo radioativo e o Centro de Medicina Nuclear do seu meio, ele faz cálculo de dose, nesses casos, você já sabe que o paciente vai precisar de uma cintilografia, porque sem a cintilografia não é possível calcular a dose do tratamento que o paciente vai receber. Então, nesses casos, é mais interessante pedir a cintilografia na hora da investigação do que pedir o TRAB, porque o TRAB te dá o diagnóstico, mas você não consegue tratar o paciente com radiodo se o Centro de Medicina Nuclear utiliza dose calculada. Porque existem centros de medicina nuclear que utilizam doses fixas. Então, para todo paciente que chegar com diagnóstico de doença de Graves, eles vão dar a mesma dose de iodo. Nesses casos, não precisa da cintilografia. Então, se você deu o diagnóstico sindrômico de hipertireoidismo e deu o diagnóstico etiológico de doença de Graves através da dosagem do TRAB, você pode mandar o paciente para o radiodo, se for dose fixa. Certo? Então, todas essas coisas influenciam na sua decisão na hora de solicitar o exame, né? Deixa eu ver o que mais. Espera aí que tinha mais pergunta aqui. Eu sei que tinha... Espera aí. Mona Lisa, você pode explicar como se prescreve iodo radioativo na doença de Graves? Podemos encaminhar com dose ablativa para a medicina nuclear ou precisa calcular a dose? Então, era exatamente sobre isso que eu estava falando aqui. Existem essas duas possibilidades, né? De ser o Centro de Medicina Nuclear fazer dose calculada ou o Centro de Medicina Nuclear fazer dose fixa. Se o Centro de Medicina Nuclear calcula a dose, não é você que calcula. E a gente não chama isso de dose ablativa. Dose ablativa é lá no câncer de tireoide. No hipertireoidismo, a gente chama de dose terapêutica. Dose terapêutica de iodo 131. E quem calcula a dose ou define se vai ser fixa ou calculada é o Centro de Medicina Nuclear, não é você. Então, se o Centro de Medicina Nuclear faz cálculo de dose, você tem que pedir a cintilografia para que ele tenha o dado para jogar na fórmula e calcular a dose. Se o Centro de Medicina Nuclear faz dose fixa, você só precisa do diagnóstico. E o diagnóstico pode ser dado com a dosagem do TRAB sem precisar de cintilografia. E aí, como que você solicita? Solicito dose terapêutica de iodo 131, a indicação hipertireoidismo por doença de Graves.
Beleza? Muito bem. Você vê que essas coisas, esse tipo de entendimento, é um negócio muito da prática mesmo, né? Do dia a dia, de como que você faz. Então, o objetivo é esse, é fazer sentido para você, para que você possa aplicar isso na sua prática diária. Deixa eu aproveitar nesse finalzinho para dizer o seguinte para vocês, gente, porque está muito legal a nossa interação, né? E o pessoal tem interagido, tem conversado, tem mandado dúvidas e tudo mais, e eu quero estimular isso, que eu estou adorando, estou achando muito legal. Então, se tem alguma coisa sobre a investigação do hipertireoidismo ou sobre o tratamento do hipertireoidismo, alguma dúvida que você tem, algo a mais que você gostaria de saber, que pode te ajudar na sua prática diária, atender os seus pacientes do dia a dia, me manda ou aqui nos comentários, ou me manda um direct. Me manda um direct que eu vou complementar mais esse assunto, mas assim, sempre buscando te trazer todo o respaldo que você precisa para atender os seus pacientes no dia a dia, tá bom? E aí, olha, lembrando que entender essas coisas e fazer esse exercício que a gente fez hoje aqui junto, que foi muito legal, não sei para você, mas para mim valeu demais. Mas entender tudo isso, de quebra, ainda pode te conduzir passos adiante no caminho para você se tornar especialista. Caso você deseje, né, se tornar endocrinologista e não tenha tido a oportunidade de fazer residência, e mesmo que você já esteja formado há muitos anos, tendo você cursado alguma pós-graduação ou não, né, lembrando que para você que pensa em se tornar endocrinologista, mas pelo motivo que for, não teve a oportunidade de fazer residência, saiba que é possível sim, né, que você pode cumprir os pré-requisitos de atuação prática e se inscrever para a prova de título de especialista e se tornar um endocrinologista. Mas independente disso, se você atende pacientes com doenças endócrinas e quer fazer isso melhor, mais bem feito, então você está no lugar certo. Esse aqui é o Descomplicando a Endócrino, para você ter mais segurança e atuar com muito mais excelência. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com outros colegas, se inscreva se ainda não está inscrito no nosso canal aqui do YouTube. Alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Beleza? Então é isso aí. Na semana que vem tem mais, porque toda segunda-feira às 18 horas a gente tem um encontro marcado, e esse aqui foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Um beijo grande e eu te vejo no próximo vídeo.